A gente está de volta no Sinal Aberto para falar sobre saúde. A situação é de muita busca por atendimentos em saúde nesse final de ano, por um acúmulo aí de doenças, né? E uma unidade de pronto atendimento atendeu cerca de 350 pacientes no início dessa semana, quase 100 a mais do que o maior número de atendimentos diários já registrados na unidade, que fica na região sudoeste aqui de Goiânia. A informação é da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do estado de Goiás. De acordo com a associação, a movimentação é atípica e nem mesmo em 2020, primeiro ano da pandemia, foi registrada uma demanda tão grande entre meados dos meses de novembro e dezembro. Foi ali aquele momento de números mais baixos da pandemia, né, depois do pico no primeiro semestre, no meio do ano, né, do meio de 2020, e depois o outro pico, a segunda onda, que ocorreu em março e abril desse ano de 2021. Então, novembro e dezembro desse ano de 2021 está superando os números mesmo durante a pandemia de 2020, nesses mesmos meses. Para detalhes sobre essa situação, a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, Privados de Alta Complexidade do estado de Goiás, presidente Raikal Elou. Presidente, obrigado pelo contato com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O que é que está chamando mais a atenção nesse momento? É um acúmulo de doenças? O que é que está acontecendo para que essa demanda seja tão mais alta, presidente? Vamos destrinchar um pouquinho as unidades dentro de um próprio hospital, né? Então, nós podemos ter um aumento da procura por internações, nós podemos ter um aumento da procura por consultas, por terapia intensiva. O que nós temos no momento, o que nós percebemos que chamou a atenção, é o aumento da busca ativa por pronto-socorro, por atendimento emergencial. Num período em que isso tende a desacelerar no ano, ele aumentou e aumentou substancialmente em todas as nossas unidades. E, obviamente, isso toca um sinal de alerta. Nós estamos relatando e recebendo informações de, principalmente 7 dias para cá, de um aumento de 35% a 50% no volume de atendimento nas unidades emergenciais dos nossos hospitais. Pois é, Raikal Elou, presidente da APASEG, com a gente aqui, Sileide. Só para contar um caso aqui, não foi para a unidade de pronto atendimento, mas a minha esposa, viu, Sileide, a Luísa, ela ficou gripada aí antes do Natal, uma semana antes do Natal, ficou gripada, e aí depois ela acabou desenvolvendo também uma sinusite bacteriana. Então, esses problemas respiratórios estão muito comuns, né? Nesse final de ano, isso está lotando aí os hospitais, também os privados. Presidente da APASEG com a gente, Sileide. Pois é, a gente está ouvindo muitos relatos. Eu tenho um sobrinho de 20 anos, jovem, saudável, muito bem de saúde, que pegou uma gripe, a gripe não sarou, quando foram ver ele estava com pneumonia. Né? Então, obviamente, foi também para uma unidade de atendimento. E aí, o que a gente pode entender disso? Bom dia, Raikal, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É o H3N2, que a gente não confirmou em Goiânia, já é ele, né, que está aqui. A Omicron também, quer dizer, ela já se tornou uma variante comunitária. Quer dizer, o que vocês percebem nos atendimentos nesses pronto-socorros? Bom dia, Sileide. Obrigado pelo convite. Dizer que é uma conjunção, sim. Nós fomos vacinados no início do ano contra a influenza, uma vacina da influenza que não pega a cepa que hoje mais circula, do H3N2 Darwin. Então, é uma variante da influenza, é uma variante Omicron da Covid e é um aumento de dengue. Todos esses quadros virais podem ser muito parecidos no início. E as pessoas preocupadas, obviamente, procuram atendimento. Então, houve uma conjunção. Vacinamos menos para a influenza esse ano do que fizemos nos últimos anos. Vacinamos para a Covid, mas ainda não há uma cobertura completa. E creio que relaxamos no combate aos vetores do mosquito da dengue. Isso tudo junto trouxe, sim, um aumento substancial na busca aos pronto-socorros. Qual que é a movimentação desse período do ano, em anos anteriores, e qual que está a movimentação hoje, agora, nesse final de dezembro?
O que nós temos que separar até 2019, 2020 e 2021, e agora caminhando para o início de 2022. Até 2019 era um período já de mais tranquilidade nesse final de ano. As pessoas começam a viajar, diminui o movimento, diminui a nossa mobilização para atendimento emergencial, porque Goiânia meio que hiberna no período de férias, dezembro, janeiro. Nos últimos 2 anos, não, nós tivemos um período muito difícil em 2020. 2021 foi muito difícil, ali, aquela segunda onda da Covid, e nós estamos agora com o alto grau de vacinação, esperando realmente não vou dizer calmaria, mas um abrandamento nessa movimentação que não aconteceu. Então, alguns hospitais têm relatado com muita veemência o caos que se tornou o seu pronto-socorro. A expectativa que nós temos é que agora as pessoas talvez se cuidem um pouco mais. Nós temos aí festas de final de ano, aglomeração, as pessoas de férias, e nós vamos, obviamente, adequar a nossa estrutura dentro da nossa capacidade para aumentar a capacidade de atendimento desse volume maior, mas que as pessoas se vacinem, se cuidem mais para que esse movimento possa, mais uma vez, se adequar à nossa capacidade instalada. Eu vi ontem em reportagens mostrando os 2 grandes planos de saúde da cidade também com filas de atendimento de 4 a 6 a 8 horas. Quer dizer, ICAIS, eu vi a reportagem de vocês. Então, é o sistema público, é o sistema privado, é o sistema suplementar. Esse negócio chegou e pegou todos nós aí de solavanco, de pronto. Isso tem dado, sim, um transtorno, principalmente ao usuário. É importante que ele entenda que muitas pessoas, ao mesmo tempo, pode acarretar atrasos, pode acarretar uma certa dificuldade no atendimento. Essa demanda alta aí pegou a Prefeitura de Goiânia desprevenida, né? Porque venceu contratos de temporários e ela está com menos gente do que a demanda hoje exige. Vocês também tiveram esse problema? Quer dizer, estavam com o quadro reduzido em função do momento ou não? Se foi possível manter a equipe que já tinha? Isso vai variar de hospital para hospital, né? Nós somos hoje 25 hospitais. Então, tem hospital que pode ter diminuído, outro porque manteve, tem hospital que manteve o volume de atendimento ainda alto por conta da Covid, apesar dos casos de Covid terem diminuído. A população reconhece aquele hospital como uma unidade que tem a expertise do tratamento, então lá não diminuiu, mas no geral nós tendemos a diminuir as equipes, a diminuir o atendimento nessa época do ano, porque a procura tende a diminuir. Isso tudo será reestabelecido. Com relação à Prefeitura, o secretário ontem numa conversa disse que vão resolver isso o mais breve possível, parece que hoje ou amanhã vão resolver. Quer dizer, essas situações, a gente fala do grau de aparente normalidade a uma confusão brutal em 5 dias, 6 dias. Né? Todos nós fomos pegos. Se você não tem como planejar o imponderável, acredito que seja imponderável. Nós não tínhamos ideia que ia chegar nesse ponto em Goiânia. Talvez o que aconteceu no Rio e São Paulo algumas semanas atrás pudesse sugerir que chegaria aqui, mas chegou muito forte, muito intenso, num espaço muito curto de tempo. Bom, o paciente chega na unidade de saúde, pode ser H3N2, pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser a Ômicron. Como que vocês atendem esse paciente? Quer dizer, já que, inclusive, os sintomas são muito parecidos, como é que se resolve isso? Os sintomas são parecidos, é verdade, a doença viral tem essa característica e o tratamento também é parecido. Então, você vai hidratar esse paciente, você vai colher exames para descobrir exatamente o que é. Se ele estiver febril, você vai diminuir a hipertermia dele, você vai usar analgésico, caso ele esteja sentindo dor, enquanto você investiga. O mais importante é um bom exame clínico, um bom exame médico, a história, eu estive em tal lugar, as pessoas estavam lá assim, ou está tendo um surto de dengue na minha região, algumas características da doença, mais exames complementares. Então, por exemplo, na Covid, que tem diminuído, é perceptível isso, mas você tem um estudo radiológico, uma tomografia de tórax
com características clássicas da Covid. Na influenza, você tem exames laboratoriais, você pode fazer um painel viral. Algumas operadoras disponibilizam isso para os seus clientes. Com um painel viral, você mata o que é. Mas, na maioria das vezes, você tem um tratamento sintomático, sendo que na influenza você tem um tratamento específico, né, com a medicação já clássica e regulamentada e de grande eficiência, que é o Tamiflu. Então, é importante, sim, se descobrir o que é. Para a Covid ainda não há um tratamento específico, para a influenza há. Então, se descobre o que é e trata-se especificamente. Até esse momento, trata-se clinicamente ou empiricamente esse paciente. O resultado para confirmação de dengue e de influenza, o resultado de exame, ele é rápido? Pois tende a ser, mas no momento em que há uma procura intensa, como está tendo agora, ele vai demorar um pouquinho mais. E você percebe, no caso de dengue, qual é a preocupação? As pessoas começam a perder plaquetas, né? Então você consegue acompanhar isso com muita facilidade, e se for o caso, repor. No caso da influenza, é o tratamento específico. No caso da Covid, é o tratamento sintomático. Mas assim, você consegue diferenciar. Há de haver uma certa demora por conta da busca excessiva. Não houve ainda relato nesse sentido, mas eu não ficaria surpreso se isso realmente acontecesse. Desses casos agora que estão chegando nos hospitais desse mês, qual que tem sido a proporção de gravidade para internação, ou não tem ocorrido? Excelente pergunta. Eu reporto aquilo que me chega, né? Então, assim, o que nós reportamos ontem no nosso comunicado, e aquilo tem um propósito, é alertar a população que algo está acontecendo, para que ela possa tomar medidas para que não agrave a situação. Então, o que chegou até nós nesse momento, relatado pelos hospitais, e aí iniciamos uma busca ativa, do aumento da busca em pronto-socorro. Não houve ainda um aumento de internações, e terapia intensiva, que é o que nos preocupa mais, que nós vimos muito em Covid. O paciente chegava, já ia direto para o CTI. Então, assim, não houve, ou se houve, não é significativo ainda. O sinal de alerta não tocou nesse sentido. Então, a princípio, o paciente chega no pronto-socorro, ele é atendido, ou ele fica em observação, ou ele é liberado, ou ele fica num leito de atendimento rápido, mas assim, se está evoluindo para internação, não nos foi relatado ainda, o que eu acho que é uma coisa, de certa forma, tranquilizante. Presidente, e aí vocês montaram algum atendimento, um esquema especial aí para esse final de ano? A Covid foi uma pós-graduação, um doutorado em como lidar com situações desse tipo, né? Então, o que nós estamos... aquele negócio, o sinal de alerta tocou, já levantamos as orelhas, já estamos prestando mais atenção, intercomunicando entre nós, para evitar problemas que tivemos, principalmente na segunda onda de Covid. Falta de medicamentos, falta de pessoal ou necessidade de transferência. Então, a gente ativa isso com facilidade, não facilidade, mas com agilidade, porque passamos por isso de forma muito intensa há muito pouco tempo. Então, houve um período, por exemplo, no pico da segunda onda da Covid, em que hospitais chegaram a ter 136% de ocupação de paciente de terapia intensiva. Quer dizer, era todo o CTI lotado, mais paciente no respirador, no centro cirúrgico, no pronto-socorro, nos apartamentos, e aí a capacidade nossa de transferir entre instituição fez a diferença muitas vezes. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Alertando as equipes que possam estar de licença da possível necessidade de mobilização imediata, estocando as medicações dentro da possibilidade que podem ser as mais utilizadas nesse momento e ativando a comunicação entre nós para transferências interhospitalares. Havendo a necessidade, um hospital ficou lotado, não precisamos de nada disso ainda. Acho que tudo muito novo, nós estamos falando de uma semana para cá, mas como fizemos isso 2 vezes no ano passado, seremos capazes de fazer mais uma vez. Mas sabendo que isso pode ser evitado se as pessoas matarem o mosquito vetor da dengue
se elas mantiverem o esquema de vacinação em dia, se elas mantiverem as práticas de higiene e distanciamento social, isso tende a ser muito menor do que foi no passado. E não desistirem da máscara, né? É algo engraçado. Todos nós estamos na busca da normalidade, é natural, somos seres gregários, né? Nós queremos estar entre nós. Essa semana passada, Natal, eu reuni minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, coisa que eu não fazia há 2 anos. Doido para ver, é natural. Ninguém está pedindo para as pessoas se isolem, ninguém aguenta mais ficar isolado. Mas mantenha a segurança, mesmo não isolando. Lave a mão. Não passou, pegou em algo, não leve a boca aos olhos, mantenha um certo distanciamento, mantenha a máscara. Das doenças respiratórias, quem conhece a Ásia sabe que eles fazem isso há décadas, então não é algo extraordinário só para a Covid. Qualquer doença respiratória em que o perdigoto ou gotículas levam à infecção, use a máscara. Está doente, está com febre, está com dor de cabeça, não saia, não vá encontrar seus amigos, não vá levar seu filho doente para daycare ou alguma coisa que possa contaminar outros. Civilidade resolve todas essas dificuldades. Se vacine, se mantenha distante dentro do possível, não contamine os outros, e eu acredito que passaremos por mais essa dificuldade de forma menos traumática. Rubens?